E agora, minha oração é que a palavra do Senhor possa trazer vida para o seu espírito, possa trazer ânimo, possa trazer força para o seu coração, no nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Que bom que nós estamos juntos e nós vamos então aqui dar continuidade às ministrações que começamos no domingo passado. Nós vamos estar alguns domingos aqui no capítulo 10 e 11 de Hebreus. Então eu gostaria de ler com você, convidar você a abrir comigo a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 1 ao 7, porque essa segunda parte da nossa ministração, cujo tema é Vivendo pela Fé, vai estar pautada nesses 7 primeiros versículos do capítulo 11 de Hebreus. Glória a Deus, que diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que se torna o galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade, alegria de compartilhar com todos esses que nos ouvem, que nos assistem, a sua santa palavra. Enche a minha boca, Senhor, que não seja eu, mas o teu Espírito a falar. Que este amado, essa amada que está aí ouvindo, essa família, esse querido irmão, essa querida irmã, possam ter ouvidos espirituais para ouvir nesta manhã ou nesse momento em que ele está assistindo. Nós oramos agradecidos em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Então, queridos, nessa segunda parte da nossa ministração, nós vamos abordar o subtópico número 2, que diz: como é viver pela fé aos olhos do escritor de Hebreus. Bom, nós discorremos em alguns versículos do capítulo 10, na primeira parte da nossa ministração, e o subtópico era como se comportam aqueles que vivem pela fé. Aleluias. E agora nós vamos ver como é o viver aos olhos do escritor de Hebreus, dos que realmente vivem pela fé. Bom, para a gente dar uma resposta a essa pergunta de como é viver pela fé aos olhos do escritor de Hebreus,
Eu queria chamar a sua atenção, eu queria que você desse uma olhada agora, a partir desse momento, para o capítulo 11 de Hebreus. Mas o escritor de Hebreus, ele se torna aqui um curador. O que é um curador? Uma espécie de pessoa que promove uma galeria de arte. Então, o nosso escritor aqui, o nosso curador, ele então monta, ele supervisiona, ele executa e ele expõe uma obra de arte, cuja a arte, ela é um resultado da fé dos antigos, ou da fé de homens que relacionaram com Deus e decidiram viver pela fé. Então, o nosso curador aqui mostra essa exposição na qual nós chamamos de Galeria dos Heróis da Fé. E ele começa a nos apresentar, através dos seus personagens, ou dos seus artistas, desses homens que construíram uma arte gloriosa por meio da fé, e ele vai nos mostrar como é, então, aos olhos dele, aos olhos do Espírito Santo, que inspirou o escritor de Hebreus, o que é viver pela fé. Então, aqui, ele começa com 3 personagens. Esses 3 personagens é da era que está entre a criação e até o dilúvio. E ele começa nos mostrando como é viver pela fé através do personagem Abel. Então vamos dar uma olhadinha aqui e vamos tentar entender o que é viver pela fé. Até porque o capítulo 11, amados irmãos, é uma continuidade dos últimos versículos do capítulo 10, onde ele diz assim: o meu justo viverá pela fé. E aí ele mostra que a fé é essa certeza de coisas que se esperam, é uma convicção de fatos que se não veem. Nós explicamos isso na primeira parte. E que através dessa fé, esses homens obtiveram um bom testemunho, ou seja, esses homens obtiveram a aprovação de Deus. Esses homens conseguiram mover as mãos de Deus, tocar o coração de Deus com a fé, com um modo de vida de fé, que o sobrenatural aconteceu na vida deles. E é essa a nossa oração, de que você possa receber a revelação do que é viver pela fé, e uma vez decidido a viver pela fé, você possa também mover as mãos do Todo-Poderoso em seu favor, e ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Então vamos olhar aqui para o nosso primeiro personagem, da galeria daqui do Heróis da Fé, o Abel. Ele começa dizendo assim, olha, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Então, através do personagem Abel, imagina você numa galeria de arte, e você tem ali o curador, que é o guia, e ele então para diante da arte de Abel. Qual é a arte de Abel? A arte maravilhosa de Abel é um sacrifício a Deus. Oh, aleluia! E ele então para diante dessa moldura, diante desse quadro, diante desse sacrifício, desse fato, e ele começa a dizer para nós, assim, que estamos visitando essa galeria da fé, e queremos aprender o que é viver pela fé. Ele começa a dizer assim, olha, esse Abel, esse camarada aqui, ele ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Então eu começo a entender, ele começa a nos explicar que viver pela fé, meu irmão, presta bem atenção, é algo muito maravilhoso, e começa com um sacrifício. E ele diz assim, pelo qual ele obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Então nós precisamos ir até o Gênesis, para nós podermos entender que obra foi essa que esse homem fez. E lá no Gênesis, a gente vê que o escritor do Gênesis, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz que Abel ofereceu o sacrifício a Deus das
primícias. Opa! Então, essa obra maravilhosa de Abel, que causou no coração de Deus a aprovação, ela é fundamentada nas primícias. Seu sacrifício foi mais excelente, seu sacrifício foi melhor, seu sacrifício foi maior, porque por meio da fé, Abel decidiu colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Viver pela fé à luz da obra de Abel é entender que Deus tem que estar em primeiro lugar na minha vida e na sua vida. Quando Abel dá das suas primícias, quando Abel oferece o melhor que ele tem para Deus, o primeiro é para Deus, não o resto, não a sobra, não depois que eu já usufruí de tudo, que eu já estou cansado, não, as primícias. Isso dá uma conotação de que viver pela fé, meu irmão, é sem sombra de dúvida colocar Deus acima de tudo na sua vida. Colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Dá a Deus o lugar de destaque na sua vida. Dá a Ele o lugar de honra na sua vida. E eu quero te lembrar que é este o único lugar que Deus quer ocupar na vida daqueles que vivem pela fé. Quando nós vivemos pela fé, as primícias são dele. As primícias são dele. Ele tem primazia, ele tem o primeiro lugar. Ele está acima de tudo, até mesmo acima da minha própria vida. Agora, só fazem isso, só coloca Deus em primeiro lugar, os que realmente têm fé como estilo de vida. Quando a minha fé não é o meu estilo de vida, às vezes o meu estilo de vida é outras coisas, Deus vai ficando em segundo, Deus vai ficando em terceiro, em quarto, em quinto, e às vezes até em último plano. A ponto de eu dizer assim, olha, eu não estou tendo tempo para Deus, eu não estou tendo tempo para me relacionar com Deus. Então você não é uma pessoa que está vivendo pela fé. Porque quando eu vivo pela fé, o melhor é de Deus. Deixa eu te dar um exemplo bíblico. Num período de escassez, num período de fome em Israel, Deus vira para o profeta Elias e diz assim, você vai para Serepta, vai para a cidade de Serepta, porque lá na cidade de Serepta você vai encontrar uma viúva que vai te sustentar. Então Eliseu saiu dali onde o ribeiro havia secado e ele foi para Serepta. E ao chegar na cidade de Serepta, ele entrou à casa daquela viúva. O texto diz que ela estava no seu quintal apanhando alguns gravetos. Ela iria acender o fogo, fazer um bolo para que ela e o filho dela comessem. E então Elias disse para ela assim, mulher, vai lá e faz um bolo para mim. Ela disse para Elias, olha, eu só tenho um bocado de azeite e um punhadinho de farinha. É a conta de eu fazer um bolo para mim e para o meu filho, nós comeremos e nós morreremos. Elias então disse para aquela mulher assim, faz para mim primeiro e me traz também um pouco de água. Era tudo que tinha de mais precioso. Havia uma sequidão, ficou 3 anos sem chover, havia um bom tempo que não chovia, e ela tinha que trazer um bocado de água, e ela tinha que fazer um bolo com a única coisa que restava para ela, para Elias. Elias ali representava Deus, a presença de Deus, a palavra de Deus, o profeta. Mas aquela mulher obedeceu. Aquela mulher então foi, porque o profeta liberou uma palavra para a vida dela. Olha o que o profeta diz, faz para mim primeiro, porque não vai faltar azeite na botija, nem farinha na panela. Oh, irmãos, isso é muito maravilhoso, porque aquela mulher, ela não era israelita, aquela mulher, ela estava numa cidade chamada Serepta, e aquela mulher foi lá, creu na palavra do profeta, e deu a melhor e o primeiro lugar para Deus. Primeiro Deus. De fato, aquela mulher disse uma verdade. Eu vou cozinhar, eu vou cozer, eu vou assar um bolo para mim e meu filho, nós vamos comer e vamos morrer.
Quando nós deixamos Deus de lado, quando Deus não tem a primazia na nossa vida, quando Deus não ocupa o primeiro lugar na nossa vida, nós estamos sinalizando no mundo espiritual e no mundo físico que nós não temos a fé como estilo de vida. Eu sei que o Espírito Santo está completando isso aí no seu coração. Mas quando aquela mulher ouviu a palavra do profeta, ela entendia, esse homem é homem de Deus, essa palavra é palavra de Deus. E ele liberou um decreto, faz para mim primeiro, porque não vai faltar o azeite na botija e nem vai faltar a farinha na panela. Foi o que Abel fez. Abel deu o melhor para Deus. Abel deu o primeiro lugar para Deus. Abel deu a primazia, deu o coração dele para Deus. O resto era resto. Deus em primeiro lugar. Então, meu irmão, só fazem assim, só colocam Deus em primeiro lugar quem tem um estilo de vida de viver pela fé. Ele não vive pelas circunstâncias, ele não se move pelas circunstâncias, ele não anda pelas circunstâncias. Ele simplesmente vive pela fé. Glória a Deus. E foi isso que Abel fez. E é como se o curador, naquela galeria de arte, dissesse, olha, essa oferta desse homem, essa oferta demonstrou no mundo espiritual, no mundo físico, que Deus tinha a primazia, o primeiro lugar na vida dele. Foi isso que Jesus disse ali no capítulo 6 de Mateus, versículo 33, para os seus discípulos. Colocai em primeiro lugar, ou buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas há algo ainda mais interessante que o curador começa a nos mostrar aqui, irmãos. Ele começa a nos mostrar que essa oferta de Abel, que este sacrifício de Abel, agradou a Deus e não de Caim, porque ao colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, ao dar a Deus o melhor, a dar a Deus o seu coração por inteiro, esse sacrifício de Abel é um sacrifício que está baseado no seu caráter. No seu caráter. Seu sacrifício tinha a ver com o fato dele ser ou viver ou buscar viver uma vida justa. Ser uma pessoa íntegra, ser uma pessoa que teme a Deus. Quem vive pela fé, irmãos, eles procuram viver uma vida íntegra, eles procuram viver uma vida em que a justiça faz parte do seu caráter. E olha que coisa interessante, talvez você me pergunte, mas onde o senhor está vendo isso, pastor? E eu vou te dizer que está na expressão que Deus disse a Caim, porque Deus vira para Caim, quando Caim percebeu que o sacrifício dele não foi aceito, e ele fala algo para Caim assim, Caim, por que o seu semblante está caído, abatido? Por que você está assim? Não é certo, Caim, que se você proceder bem, você será aceito? Então, o curador aqui no capítulo 11 de Hebreus, ele está trazendo esse herói da fé, Abel, um sacrifício. Irmãos, veja que não é um milagre de ressurreição. Veja que não é fazer o mar abrir, o Jordão abrir. A oferta de Abel é uma expressão de um estilo de vida de quem vive pela fé. E quem vive pela fé, queridos, entende algo. Eu preciso ser uma pessoa íntegra, justa, porque essa pessoa que tem um viver pela fé, ela compreende que a quem ela está sacrificando, ele tem mais interesse no coração de quem sacrifica do que propriamente na oferta que ele traz. Quando Deus fala para Caim, Caim, se você não proceder bem, você não vai ser aceito. Então, quando o curador está nos mostrando a respeito de esse homem ser justo, e ele ter sido aqui aprovado por Deus e ter recebido o testemunho de ser justo, é porque quem vive pela fé, meu irmão,
não vive apenas numa religiosidade dentro da igreja e de ritos religiosos. O estilo de vida dele é um estilo de um caráter justo, de um caráter santo, de uma vida íntegra, de uma vida reta. Então viver pela fé não é sair por aí fazendo milagres. Viver pela fé não é sair por aí, irmãos, fazendo prodígios. Viver pela fé é você entender assim, olha, eu preciso ter um estilo de vida em que o Criador olhará para o meu coração e me dará a aprovação do meu sacrifício. Quando nós lemos, por exemplo, lá em Isaías 29:13, diz assim, porque o Senhor disse, este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo se consiste apenas em mandamentos de homens. Então, o curador está nos mostrando que viver pela fé é de fato procurar ter uma vida em que você demonstra que verdadeiramente você teme a Deus. E porque você teme a Deus, você se desvia do mal, você se desvia da injustiça, você mantém um coração justo, um coração íntegro, um espírito reto. Porque nós entendemos, irmãos, que Deus está mais preocupado com o coração do ofertante do que propriamente com a sua oferta. Não pensa você que Deus está preocupado com ritos religiosos. Quando Samuel chega na casa de Jessé para ungir um rei, na qual Deus disse que da casa de Jessé seria o próximo rei de Israel, então ali estão alguns filhos de Jessé, entre eles está Eliabe, o primogênito, forte, robusto, que fazia parte do exército do rei Saul. Quando ele vê aquele homem forte, aquele homem robusto, aquele homem alto, ele então já pega o chifre com o azeite, caminha para derramar o óleo sobre a vida dele, e então Deus vira para Samuel e diz, não é este Samuel, porque vocês homens vê o exterior, mas eu vejo o coração. O coração de Abel era totalmente de Deus. Quando o seu coração é totalmente de Deus, as primícias, o primeiro lugar, Deus fica acima de tudo na sua vida. E esta é uma das maiores e mais lindas demonstrações de um homem de fé. Um homem de fé, uma mulher de fé, uma pessoa que tem como estilo viver pela fé. Deus está acima de tudo na vida dele, Deus está em primeiro lugar na vida dele, e tudo que é de melhor é para o seu Deus. Você compreende isso, amado? Então o nosso curador, vislumbrado, olhando para essa obra de arte, esse sacrifício de Abel, ele nos mostra, meu irmão, que o nosso Deus, ele está mais interessado no nosso coração do que nas nossas mãos. Talvez você esteja trabalhando muito para Deus, mas o seu coração está longe de Deus. Talvez você apenas tenha um estilo religioso de vida, não um estilo de fé de vida. Porque quando nós temos um estilo de fé de vida, mau tempo, problemas, decepções, frustrações, nada faz essa fé se arrefecer e nada faz a gente virar as costas para o nosso Deus. Você compreende isso? Por isso que esse escritor de Hebreus, aqui no capítulo 10 mesmo, no versículo 22, ele fala assim, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Olha, aproximemo-nos, nos acheguemos a esse Deus com sincero coração. Sincero coração, meu irmão. Oh, Jesus, aleluias. Então, a obra de arte de Abel nos mostra o que é viver pela fé. Viver pela fé é colocar Deus acima de tudo na minha vida, é colocar Deus acima de tudo na sua vida. É algo tão tremendo que ele termina dizendo que, mesmo depois de morto, ele ainda fala. Olha, irmãos, Abel não fez milagre nenhum. Abel não pregou nada. Não, ele pregou muito
E ele continua fazendo um milagre, porque o maior milagre é fazer com que o homem verdadeiramente oferte o coração dele a Deus. Abel cumpriu o primeiro mandamento antes desse mandamento existir: amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Então, quando Abel foi fazer aquele sacrifício para Deus, ele falou assim: espera aí, esse Deus é a melhor coisa que eu tenho na minha vida. Esse Deus é tudo que eu tenho na minha vida. Esse Deus é tudo para mim. E eu preciso dar a Ele o melhor, as primícias, o melhor. O melhor é para Deus. Isso é viver pela fé. Você compreende isso? De maneira que mesmo depois de morto, ainda fala. O segundo personagem aqui que o nosso curador nos mostra, ele fala então no versículo 5 assim, olha, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes de sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Opa! Segundo o nosso curador, viver pela fé é agradar a Deus. Sua vida tem agradado a Deus, irmão? Seu comportamento tem agradado a Deus? Suas atitudes estão agradando a Deus? Bom, nós precisamos ir lá no Gênesis. No Gênesis capítulo 5, 24, diz assim: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Olha, não existe nada mais, nenhuma expressão que fala desse Enoque, mas esse Enoque está na galeria dos heróis da fé. Não está dizendo que esse Enoque ressuscitou mortos, não está dizendo que esse Enoque fez uma grande obra, não está dizendo que esse Enoque fez algo tão milagroso ou sobrenatural. O que está dizendo é que esse Enoque andou com Deus. O que é viver pela fé aos olhos do escritor de Hebreus? Diante desses personagens que nós estamos vendo, desses primeiros quadros nessa galeria de arte. Viver pela fé é você andar com Deus sem se corromper em um mundo perdido e maligno. Se você voltar e entender qual era o contexto social em que Enoque vivia, no contexto social em que Enoque vivia, no capítulo 5 de Gênesis, o povo havia se corrompido, o homem havia se corrompido, o homem tinha se tornado maligno, o homem tinha se tornado mau. Tanto é que no capítulo 6, Deus se arrepende de ter criado esse homem e decide destruir a humanidade. O homem vivia uma vida profana, uma vida anátema, uma vida de pecado. Mas esse Enoque diz: não, eu não vou andar segundo o sistema desse mundo, eu não vou andar influenciado por esse sistema desse mundo, eu não posso, porque eu tenho uma fé viva em um Deus que é santo, em um Deus que criou todas as coisas. E eu quero te dizer, amado, que esse Enoque, ele nem sequer tinha ainda a Torá na sua mão, ele ainda não tinha nada de escritura, apenas ele ouviu algumas coisas desse Deus, mas ele decide, em meio a uma geração corrupta, a um sistema corrupto, pecaminoso, rebelde, andar com Deus. O que é viver pela fé? Viver pela fé, meu irmão, é você ter a certeza que você está fazendo a melhor escolha. Quando você diz não para o que o mundo te oferece, quando você diz não para os prazeres desse mundo e para si mesmo, você fala assim: não, eu quero viver para Deus. Isso é uma expressão de fé poderosa, isso é uma expressão de fé gloriosa, a ponto de fazer esse Enoque entrar na galeria desse curador, que é o escritor de Hebreus. E ele pegar esse quadro de fé maravilhoso que esse Enoque construiu.
e colocar na sua exposição e dizer: andou Enoque com Deus. Andou Enoque com Deus. Você está andando com Deus ou você está andando segundo o sistema? Irmãos, como é triste ver uma igreja do terceiro milênio que se deixa moldar pelo sistema do mundo. Como é triste ver pessoas que se dizem crentes, cristãs, evangélicas, servas e servos de Deus, mas que eles estão andando segundo o curso do sistema do mundo. Debaixo de uma expressão de que isso não tem nada a ver, de que os tempos são modernos, de que as coisas mudaram. Olha, as coisas mudaram. A igreja também precisa mudar, a igreja também precisa se amoldar, a igreja precisa também se tornar mais moderna. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, isso aqui é um Deus que não muda. O nosso Deus é imutável, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, um Deus santo, um Deus glorioso, um Deus poderoso. E quando eu vivo pela fé, irmãos, passam-se anos, entra a tecnologia, entra a modernidade, mas eu prefiro ser chamado de careta, eu prefiro ser chamado de quadrado. A minha fé está pautada numa palavra viva e poderosa, que mostra o caráter e o coração de um Deus que eu creio. Enoque decide isso. Eu fico imaginando as pessoas dizendo para Enoque: Enoque, você é bobo, Enoque, você tem que curtir a vida, olha aí, Enoque, você fica aí, você está perdendo, cara. Meu irmão, deixa eu te dizer algo, querido. Enoque falou assim: não, eu vou andar com Deus. E para eu andar com Deus, isso não cabe na minha vida. Para eu andar com Deus, Deus não aprova isso na minha vida. Para eu andar com Deus, eu tenho que pautar os meus passos aqui na palavra, como diz o salmista. Eu tenho que fazer dessa palavra a lâmpada para os meus pés e a luz para os meus caminhos. Eu tenho que esconder essa palavra no meu coração para eu andar com Deus, porque o pecado me separa dele, me afasta dele, me impede de andar com ele. Então viver pela fé, meu irmão, à luz dos olhos do escritor de Hebreus, é andar com ele. E esse andar tem um objetivo. Esse andar tem um propósito. Esse andar é agradar o coração dele e não o coração dos homens. Agradar o coração dele e não a mim mesmo. Há uma conotação: andou Enoque com Deus e já não era. Sim, há uma conotação de que Deus o arrebatara, Deus o tomou para si. Mas deixa eu te dizer algo, meu irmão. Sabe por que Deus o arrebatou? Porque Enoque morreu para si mesmo. Nós estamos sempre cantando que o Senhor cresça e eu diminua, que o Senhor cresça e eu desapareça. Para de ser apenas lábios, irmãos. Viver pela fé é de fato matar o meu eu, a minha vontade, o meu querer, a ponto de que eu já não sou. Eu já não vivo para mim mesmo. Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo diz: olha, a vida que hoje eu vivo nessa carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Porque no parte principal do versículo diz: já não sou eu mais quem vivo. Viver pela fé, meu irmão, é anular-se completamente, a ponto de que andou você com Deus e já não era. Por quê? Porque eu quero agradar a Deus e não aos homens. Eu quero agradar ao Senhor e não a mim mesmo. Não tem como você viver pela fé, construir uma obra maravilhosa de fé, se você, meu querido, procura agradar a si mesmo. Procura agradar as pessoas que estão à sua volta. Procura agradar o seu colega, o seu cônjuge. Não, meu bem, vamos ficar isso, Deus... Não, anda na palavra, ainda que você tenha que desagradar os outros, ainda que você tenha que desagradar a si mesmo. Esta é a maior prova de quem está andando e vivendo pela fé. Por isso que o escritor de Hebreus emenda no versículo 5, versículo 6. O Enoque decidiu agradar a Deus. Viver pela fé, meu irmão,
agrada a Deus. Que ele diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe e que ele se torna galardoador dos que o buscam. Sabe o que é viver pela fé? É quando você diz assim: eu estou negando a mim mesmo, eu estou tomando a minha cruz dia a dia e negando a mim mesmo, porque eu estou abrindo mão de algo efêmero, de algo passageiro, de uma alegria temporal, de um prazer efêmero, por uma vida eterna. O galardão que eu tenho é muito maior do que esse prazer efêmero. A eternidade me reserva algo muito maravilhoso, que vale muito a pena eu perder aqui para eu ganhar lá. Isso é ou não é viver pela fé? Para as pessoas que não enxergam o que eu e você que vivemos pela fé enxergamos, nós enxergamos o invisível, nós enxergamos aquilo que ainda não é. Hebreus 11:1. E aí as pessoas não entendem. Elas dizem assim: olha, por isso que eu não quero ser crente. Crente não pode isso, crente não pode aquilo, crente não pode fazer isso, crente não pode fazer aquilo. Meu irmão, crente pode fazer tudo. Ele foi liberto, foi salvo. E agora, por ele entender e viver pela fé, ele não tem preocupação, angústia, tristeza de dizer não para esse mundo, porque há uma terra prometida, há uma nova Jerusalém, há um galardão, há uma recompensa para aqueles que ouviram dia a dia: tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me, porque aquele que perder a sua vida aqui, acha-la. É isso que Enoque fez, a ponto de Deus o tomar para si. Deus o tomou para si. Por isso que eu acho muito lindo, quando eu vou e tenho oportunidade de fazer um culto fúnebre, ou de estar num culto fúnebre, eu louvo a Deus, porque às vezes é a forma de Deus nos tomar para Ele, nós que pela fé decidimos andar com Ele e agradar a Ele, e não agradar a nós mesmos, ou as pessoas, ou ao mundo. Isso é viver pela fé, meu irmão. Então, a fé de Enoque traduz uma fé cujo propósito é agradar a Deus. Tanto é que na Septuaginta, esse versículo do Gênesis, ele vem traduzido assim: olha, Enoque agradou a Deus e não foi mais achado. Enoque agradou a Deus e não foi mais achado. Ele viveu tanto para Deus, ele colocou Deus como Abel em primeiro lugar na sua vida, que ele negou a si mesmo. Que Deus falou assim: filho, vem desfrutar da glória. E nem a morte ele experimentou. Mas isso mostra para mim, irmãos, e para nós que somos crentes em Jesus, que temos uma fé viva, que de fato nós também não vamos experimentar a segunda morte, porque nós vamos ter vida eterna com o nosso Deus. Aleluias! Ele, o Senhor, é maravilhoso. Então sem fé é impossível agradá-lo. Então Enoque agradou a Deus e não foi achado. Agradar a Deus é então a fé de Enoque. A fé de Enoque tem um propósito de agradar a Deus e não aos homens. Ele já não vivia para si mesmo, ele já não vivia para agradar a si mesmo. Olha o que diz em Gálatas 1:10, Paulo escrevendo: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse eu ainda procurando agradar os homens, não seria servo de Cristo. Quando eu tomo para mim a fé cristã, quando eu tomo para mim a fé evangélica, quando eu tomo para mim a fé na palavra de Deus, então, queridos, eu sei que eu não vou mais agradar o mundo e nem agradar os homens. E se eu procurar agradar o mundo e os homens, eu não estou vivendo na fé, porque eu não sou mais um servo de Cristo. Você compreende isso? É isso que Paulo está dizendo. Se eu estivesse ainda procurando agradar os homens,
não seria eu servo de Cristo. Porque para ser servo de Cristo, para agradar o Cristo, para agradar o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Deus, nós precisamos de ter como estilo de vida a fé. E eu ando conforme a minha fé, na palavra de Deus diz que eu tenho que andar. Colossenses 1,10, o mesmo apóstolo escreve assim: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Querido, não adianta você dizer que tem uma fé, se essa sua fé não agrada a Deus. Se essa maneira de você conduzir a sua vida não tem agradado a Deus. Você pode ter uma religião, mas uma fé você não tem. Porque quem tem estilo de vida, quem vive pela fé, ele sabe que a sua fé vai fazer com que o seu estilo de vida agrade a Deus e não aos homens. Você compreende isso? E esse Enoque é o segundo quadro lindo nessa galeria de fé que o nosso curador mostra para nós. Que esse Enoque, ele não quis agradar o mundo nem a si mesmo, mas querendo agradar a Deus e agradando a Deus com uma fé pura e firme, Deus o tomou para si. E o último então, aqui é Noé. E aqui há algo tão forte e tão maravilhoso. Vamos continuar nessa galeria de fé? Vamos dar mais uns passos à frente? Nós já passamos pela obra de Abel, nós já passamos pela obra de Enoque, e agora o nosso curador para diante do quadro de uma arca pintada, de uma arca construída, de um barco enorme. Começa a olhar para esse quadro. E o nosso curador diz assim: olha, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. E nós aqui, os visitantes dessa galeria de arte, ficamos olhando para o nosso curador. Tá, mas e aí? Explica para nós. Como é que é essa obra? O que é essa obra quer dizer? Meu irmão, presta bem atenção, que essa obra de fé de Noé, que nos é apresentada, é algo glorioso. A primeira coisa que faz com que esse homem entre na galeria dos heróis da fé, ou de pessoas que verdadeiramente decidiram viver pela fé sem retroceder mesmo, é esse Noé. Deus avisou para Noé assim: Noé, eu vou destruir a humanidade. Eu vou trazer sobre a humanidade um dilúvio, e esse dilúvio vai destruir toda a humanidade. Mas eu quero salvar você e sua família. Para você ser salvo, Noé, você vai construir um barco enorme, porque você também vai colocar dentro desse barco um casal de cada espécies de animais da terra. Irmãos, nós já vimos alguns filmes aí de Noé, né? Tem uns até cheios de heresia, mas pensa nisso. Pensa esse Noé chegando para a esposa dele, para os filhos dele, e falando assim: olha, vai vir um dilúvio aí, e a terra vai ser coberta pelas águas, e vai morrer todo mundo afogado. E talvez um dos filhos dele, o cão, o Jafé, olha assim um para o outro, o Sem, coça a cabeça, talvez dá uma cutucada assim na mãe, e fala assim: o pai com essa idade que ele já está meio doido, o pai está meio caduco. Porque o texto de Hebreus diz assim: divinamente instruído. Preste atenção nisso. O que é viver pela fé, pastor, aos olhos do curador na obra de Noé? É se deixar ser instruído por Deus
e fazer exatamente o que a instrução de Deus diz para eu e para você fazer. Seu casamento não está bom, seu casamento não está nada legal, você está pensando em divorciar, você está pensando em largar, você está pensando em sair fora da sua casa. Mas qual é a instrução de Deus, homem que vive pela fé, que Deus te dá para que você possa salvar o seu casamento? Porque o que me chama a atenção aqui é que Deus o instrui para ele aparelhar uma arca para salvar a sua casa. Preste atenção, meu irmão, que é viver pela fé diante dessa obra linda. Esse homem, embora as pessoas iriam zombar dele como zombaram, as pessoas iriam zombar dele, as pessoas iam rir da cara dele, fazer chacota. Imagina Noé chegando no mercado, comprando as madeiras, comprando o betume, para fazer uma arca, e as pessoas rindo e zombando da cara dele. Todas as vezes que nós decidimos andar na instrução de Deus, os zombadores se levantam. Mas eu não me importo com os zombadores. A minha fé é viva e eu vou fazer conforme Ele está me instruindo. Talvez até mesmo algum das suas familiares diz assim: você é boba, você fica tolerando esse homem, você fica tolerando isso. Meu irmão, eles vão zombar de você, mas se você estiver fazendo conforme a instrução da palavra, Deus vai fazer algo sobrenatural. O que é viver pela fé, pastor? É se deixar ser instruído por Deus e fazer exatamente como a instrução dele diz para eu fazer. E por que Noé fez? E por que Noé seguiu a instrução? Porque a Bíblia diz que ele temia a Deus, ou seja, ele respeitava Deus. Quando eu e você desobedecemos a instrução de Deus, quando eu e você não fazemos o que Deus falou para nós fazermos, ainda que traga sobre nós vitupério, ainda que traga sobre nós zombaria, ainda que traga sobre nós, irmãos, chacota, mas se nós estamos fazendo o que Deus instruiu, obedecendo, nós estamos dizendo: eu te respeito, Deus. Eu tenho respeito por ti, Deus. E eu vou fazer conforme o Senhor disse para eu fazer. E isso é viver pela fé. Olha, hoje eu não vou entregar esse mês, eu não vou entregar o dízimo não, porque se eu entregar o dízimo, eu não vou conseguir pagar isso, eu não vou conseguir pagar aquilo. E dá mais primícia aí que eu não vou dar. Oferta, então, não vamos deixar isso quando as coisas melhorarem. Meu irmão, a instrução de Deus não é esta. A instrução de Deus para mim e para você não é essa. Como eu digo que tenho fé, como eu digo que estou vivendo pela fé. Quando nós vivemos pela fé, irmãos, nós andamos conforme a instrução de Deus. Quando eu trabalhava circularmente, o meu patrão chegou para mim e falou assim: olha, eu preciso que você minta. Era uma mentirada onde eu trabalhava, irmãos. E várias vezes, não foi uma, nem duas, nem três, várias vezes, a gente naquela época, né, tinha o costume de andar com a carteira de trabalho no bolso. Várias vezes eu peguei a minha carteira de trabalho e falei com ele assim: então você pode me demitir, porque a minha fé não permita que eu minta. Então o senhor pode me mandar embora. Ah, mas se eu não mentir aqui, eu vou perder esse emprego para mim aqui me dá muito dinheiro e isso e tal. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, ele divinamente instruído, pastor, como que eu posso ser hoje, nesse terceiro milênio, ser divinamente instruído? Abre a Bíblia, a instrução vai estar nas suas mãos. Abre essa palavra que é viva e poderosa e eficaz, e você vai saber como você deve andar, como você deve proceder, mas só fazem isso quem tem uma fé viva em Deus e teme a Ele. O Noé começa a construir um barco enorme, num lugar seco, distante de água, porque o escritor de Hebreus diz assim: olha,
instruído acerca de coisas que ainda não se viam. Ainda não se viam. Oh, Jesus. Isso quer viver pela fé, meu irmão. Noé fez consoante tudo o que Deus lhe ordenou para fazer. Noé fez exatamente como Deus orientou ele fazer. Ele creu e havia um juízo de Deus. Viria sobre as pessoas algo improvável. Nunca teve um dilúvio. Como é que vai ter um dilúvio, Noé? Você está caduco. Mas ele começa a construir uma arca. Ele começa a construir algo de dimensões alarmantes. As pessoas ficam olhando, zombando, rindo da cara de Moisés. Seus filhos, sua família, seguiu a instrução do pai, porque ele sabia da relação do pai com esse Deus poderoso. Os conterrâneos de Noé zombavam, riam da cara dele. Mas para o nosso curador e guia nessa galeria de arte, chamada Galeria da Fé, a inteira obediência de Noé expressa um coração inteiro de fé. Um coração inteiro de fé. Meu irmão, não desista do seu ministério. Creia. Porque a palavra diz lá em Jó 7,14: ainda que esteja morto, ao cheiro das águas brotará. E lançará rebentos novos, e lançará ramos novos. E talvez você me pergunte assim, mas pastor, como? E eu te respondo que a palavra de Deus diz que os dons que Deus te deu são irrevogáveis. Eles estão aí, eles pertencem a você, Ele não os toma de você. O que Ele precisa é que você comece a seguir as instruções, que você comece a obedecer o que Ele divinamente tem te instruído fazer. E então o seu ministério, a sua vida vai aflorar, o seu casamento vai aflorar, a sua vida, o seu trabalho, meu irmão, você tem que fazer o que divinamente Deus instruiu você fazer. Isso é viver pela fé. E é isso que Noé fez. Viver pela fé, meu irmão, aqui aos olhos do nosso curador, é não cegamente, porque a fé não é um pulo no escuro, pelo contrário, a fé é a certeza de coisas que se esperam e é a convicção de fatos que não se veem. Não importa com a zombaria das pessoas, não dê ouvidos aos maus conselhos, não incline os seus ouvidos aos incrédulos que querem abalar a sua fé, aos incrédulos, não permita. Há uma instrução divina para a sua vida, meu irmão. Há uma instrução de Deus para que você seja um vencedor, para que você logre êxito, para que você seja uma pessoa abençoada. Agora você precisa de crer e ter fé. E ele termina mostrando para nós algo muito forte na obra de Noé. Ele diz assim que a fé de Noé condenou o mundo. A minha fé e a sua fé em Cristo como Senhor e Salvador, Cristo é a minha arca de salvação, Cristo é a nossa arca de salvação, Cristo é a arca de salvação da nossa família, a nossa fé no Salvador, no Jesus, o Cristo, meu irmão, vai condenar o mundo, porque não tem outra maneira das pessoas serem salvas. Não é na filosofia de vida, não são nas religiões. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se eu e você mantivermos a nossa fé firme no Senhor Jesus, aqueles que estão zombando do Cristo, zombando de nós, não crendo, serão condenados por causa da nossa fé.
porque depois que a porta da arca fechou e começou a chover, eles correram, eles batiam na porta, eles gritavam, eles berravam, mas quem fechou a porta da arca não foi Noé, quem fechou a porta da arca foi Deus. Nós estamos com a porta da arca aberta. Você que está me ouvindo, o Cristo diz lá no capítulo 10 do Evangelho de João: eu sou a porta, quem entrar por mim entrará e achará pastagem e será salvo. Só que depois que essa porta fechar, meu irmão, não adianta, o seu tempo é agora, você tem que crer agora, a fé viva no Cristo Salvador. Deus atribuiu a um homem chamado Noé um encargo, uma responsabilidade muito grande, preste atenção. Noé falava para as pessoas, Noé pregava. O Novo Testamento nos mostra vários exemplos disso, mas eles zombavam, eles riam, eles debochavam. Como muitos hoje estão rindo, debochando, que nada, que isso é loucura, isso é fanatismo, e que não sei o que Deus nem existe e tal, céticos, incrédulos, zombadores. Mas um dia as trombetas vão tocar, e o nosso Senhor virá sobre as nuvens, e os mortos em Cristo vão ressuscitar, meu irmão. Os vivos serão arrebatados, e todo joelho vai dobrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Assim como Deus atribuiu a um único homem, a Noé, e que através de Noé ele condenou o mundo, ele levanta, como está escrito lá em Romanos, pela obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. Que homem é esse? É Jesus, é o Cristo, aleluias. Cristo é a nossa arca de salvação. Nós devemos embarcar nessa arca, nós devemos entrar. Quando nós entramos em Cristo, Deus passa a ver não nós, não os nossos pecados, mas Cristo em nós, e Cristo em vós é a esperança da glória. Então estar em Cristo é ter a certeza da salvação, estar em Cristo é ter a esperança da glória, estar em Cristo é saber que quando o juízo de Deus vier, como veio nos tempos de Noé, nós estaremos na arca da salvação, nós estaremos no Cristo, e é o Cristo que vai me apresentar, que vai te apresentar, que vai apresentar os salvos, os filhos de Deus ao Pai. Vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Mantenha a sua fé firme, porque o nosso curador aqui está mostrando que crer no Cristo vai condenar o mundo àqueles que não crerem. Então, filhos, que obra tremenda a de Noé. E eu termino aqui essa segunda parte da nossa reflexão, dizendo para você que você está vivendo pela fé. Quando nós vivemos pela fé como Abel, Deus está em primeiro lugar na nossa vida. O melhor é para Deus. Eu amo Ele acima de tudo e com todas as minhas forças. Quando nós vivemos pela fé segundo Enoque, eu quero agradar a Deus e não a mim mesmo e não aos homens. E quando nós vivemos pela fé segundo Noé, nós andamos segundo a instrução divina, segundo a orientação de Deus, não segundo os homens, não segundo os conselhos dos homens. E quando nós fazemos exatamente aquilo que a palavra diz para nós fazermos, a primeira coisa é reconhecer que só há um Salvador, e o nome dele é Jesus o Cristo, que só Ele pode salvar. Só tinha uma arca, só podiam se salvar entrando naquela arca. Ah, meu irmão, naquela época tinha muitos deuses, muitas filosofias como hoje, mas só tem uma arca, só tem um Salvador, e o nome dele é Jesus o Cristo. Se você seguir a orientação divina e entrar na arca, você estará livre do juízo, porque ele vai perdoar os seus pecados, vai salvar a minha, você e a nossa família, e vai escrever o nosso nome no livro da vida. Eu vivo pela fé, construindo essa arca, construindo a minha vida em Cristo, porque a dia da salvação está chegando. Amém, amados? Estamos aprendendo então o que é viver pela fé.